Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula da disciplina de Matemática Comercial e Financeira. Na aula de hoje, veremos a respeito das prestações. Então, vamos dar início ao nosso estudo, vendo como ele pode se caracterizar, como a gente pode utilizar. A gente pode pensar nesse estudo de hoje, nesse início, como, por exemplo, assim, que ele é muito aplicado no nosso dia a dia. Em muitas situações, quando a gente não tem um dinheiro para comprar à vista um produto, o que nós fazemos? Compramos ele a prazo. O que caracteriza essa compra a prazo? Ela é feita uma compra com prestações. Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje. E também, esse estudo de prestações não engloba apenas o pagamento de prestações com relação à compra de um determinado produto. Podemos também remeter à ideia de fazer depósitos mensais, por exemplo, para ter uma renda. Às vezes, nós queremos comprar um produto, então a gente faz uns depósitos mensais para não comprar ele a prazo, em vez de pagar um pouco mais caro, decidimos assim fazer depósitos. Então esse assunto ele é bem interessante, é um assunto muito aplicado no nosso dia a dia, tanto quando você for pensar no seu dia a dia, quanto você como pessoa, né, às vezes quer fazer um depósito, comprar alguma coisa a prazo, ou até mesmo na sua futura profissão. Pensar nas situações que você pode trabalhar e refletir sobre essa situação, analisando as diversas possibilidades. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos conhecer os objetivos. O primeiro objetivo refere-se a apresentar um conceito de prestações. O que são essas prestações que a gente vai estar abordando na aula de hoje? E também iremos resolver situações, problema envolvendo este conceito. Então, ao longo da aula de hoje, veremos algumas situações que podem ocorrer. Uma coisa importante que eu vou falar para você desde o início da nossa aula é que a gente tem que analisar e interpretar muito bem essas questões para verificar como a gente pode utilizar, como a gente pode trabalhar esse conceito de prestações. Então, é interessante ter bastante atenção, prestar atenção em alguns dados ou informações importantes que às vezes a gente passa o olho e acha só pegando só os números, não dá certo, né? A gente tem que refletir a respeito daquilo ali e ver o que está sendo solicitado. Então, começar a nossa aula já falando sobre isso. Então, essas diversas situações que a gente vai estar resolvendo hoje vão estar podendo te ajudar a entender um pouco mais. E às vezes você pode lembrar de uma situação que já aconteceu com você. Por exemplo, fazer alguma compra a prazo, né? Falar assim, como você calcula aquelas prestações, hein? Aqui eu sei que muitas vezes é apresentado lá que é sem juro, mas em algumas situações é apresentado lá, às vezes, uma notinha dizendo como é inserido aquele juro no cálculo daquelas prestações. Mas como elas são calculadas? Então, esses questionamentos, por exemplo, nós vamos responder com a aula. Então, vamos conhecer esses questionamentos. Acompanhe nos slides. Como calcular o valor de prestações pós-antecipadas? Então, a gente vai entender o que é essa prestação e também vamos entender como as prestações podem ser classificadas. As prestações, como veremos, tanto na aula de hoje quanto na nossa próxima aula, elas possuem umas classificações. Essas classificações possibilitam caracterizá-las. Então, dependendo do que é dito, a gente caracteriza uma prestação como, por exemplo, pós-antecipada, como já foi apresentado nesse questionamento que eu acabei de mostrar para você. E também tem algumas outras prestações que a gente pode estar associando. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos conhecer a primeira situação problema. Então, acompanhe nos slides. Para comprar uma nova televisão, Diego foi à loja Alfa e foram apresentadas a ele as seguintes propostas. Para ele pagar à vista, por R$ 1.500, ou em 4 vezes mensais, sem entrada, usando uma taxa de 2% ao mês para o cálculo das parcelas. Veja aqui uma informação importante, sem entrada. Mas o que quer dizer isso? Então, a gente vai também entender essas condições. Ou ainda, uma entrada, mais uma entrada de quanto? R$ 300, mais 3 vezes mensais, também usando uma taxa de 2% ao mês para o cálculo das parcelas. Observe que essa loja apresentou para o Diego, para ele comprar a televisão, 3 propostas. Ou o Diego ele paga à vista, ou tem como fazer 2 compras a prazo, né? 2 possibilidades, em 4 vezes, com uma taxa de 2%, ou ainda ele dá uma entrada de R$ 300 e parcela em 3 vezes. Mas como vai entender esse conceito? Como a gente pode calcular essas prestações? Como a gente pode definir que tipo de prestação a gente está adotando nessas questões? Então, para isso, agora é necessário a gente conhecer o conceito de renda. Acompanhe nos slides.
As rendas referem-se aos capitais que dispomos periodicamente para algum fim, como, por exemplo, pagar alguma prestação ou até mesmo realizar depósitos em uma poupança. As rendas, elas podem ser certas, quando o número de termos, seus vencimentos e seus respectivos valores podem ser pré-fixados. Ou ainda elas podem ser aleatórias, quando pelo menos um dos elementos não pode ser previamente determinado. Então, observe aqui esse conceito de renda. A renda ela vai ser um capital que tem algum fim. Por exemplo, você pode pagar uma prestação, você pode fazer um depósito. Então, essa renda sua, que são esses capitais, são destinados a alguma situação. As rendas elas podem ser certas e aleatórias. Com relação a rendas certas, a gente pode analisar elas com relação ao tempo do vencimento, do pagamento ou do depósito, com relação a essa situação que está apresentando, né, para a gente. Então, com relação a essas rendas certas, vamos conhecer outros conceitos. Quanto à data do vencimento do primeiro termo, então veja aqui, vencimento, primeiro termo. A gente pode classificar a renda certa por imediata. O primeiro pagamento ou recebimento ocorre no primeiro período, possuindo duas classificações. Pós-antecipado, pagamento sem entrada, e antecipado, pagamento com entrada. Então, nós vemos aqui que uma renda certa, com relação à data do vencimento do primeiro termo, ela pode ser imediata. No imediato, a gente tem a pós-antecipada, que é sem entrada. O nosso foco da nossa aula de hoje é esse tipo de prestação, a pós-antecipada, que você vai fazer uma compra e você não, no ato da compra você não paga uma prestação. Você vai pagar ela depois de um certo período, mas essa é a primeira prestação com relação ao primeiro período que passa com relação à sua compra. E temos também a antecipada, que uma prestação é paga no ato da compra. Então, a gente vai entender um pouco mais a respeito da prestação antecipada também na nossa próxima aula. Ainda com relação às rendas certas, nós podemos classificá-las como diferidas. Acompanhe. A diferida, ela é aquela em que o pagamento ou recebimento não ocorre no primeiro período, havendo um prazo de carência. Então, veja esse termo que é importante, o termo de carência. Então, as rendas certas, que são aquelas que a gente pode prefixar um valor, por exemplo, uma prestação, um depósito de determinado valor, ela pode ser imediata. Quando ela é imediata, ela pode ser pós-antecipada e antecipada. Pós-antecipada, a gente não tem uma entrada. Mas como essa entrada caracteriza-se? Essa entrada refere-se a uma prestação. Já a antecipada é o pagamento de uma prestação no ato da compra, ou às vezes quando você no começo do mês você quer fazer um depósito. Então, é no começo, é dar uma entrada, né, no vencimento, lá, como você sempre associa, no ato da sua compra você tem que pagar uma prestação, certo? E a diferida é aquela que você não paga logo no primeiro período. Você vai pagar com um período de carência. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Você realizou uma compra, só que você vai começar a pagá-la 2 meses depois que você comprou. Quando acontece isso, veja que você teve um período de carência. E esse período de carência caracteriza-se como uma renda certa, diferida. Mas também esse outro conceito, vamos estar entendendo um pouco melhor sobre ele na nossa próxima aula. O foco da aula de hoje é a prestação pós-antecipada. É aquela prestação que não pagamos a primeira prestação no ato da compra, ou seja, ela não tem uma entrada. Lembra sempre, entrada, quando eu estou falando no termo pós-antecipado, refere-se ao pagamento de uma prestação. Com relação às rendas pós-antecipadas, vamos conhecer as fórmulas que possibilitam calculá-las. Então, vamos aos slides. Para o valor do cálculo do valor presente, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. PV, que é o valor presente, lembra-se lá da anotação que a gente viu lá desde a nossa segunda aula. O PV refere-se ao valor presente, que é a anotação em inglês, né? PV, Present Value. O PMT vai caracterizar como se fosse a prestação ou o seu depósito, certo?
A nossa taxa a gente já conhece, N, taxa, N, tudo isso aqui vezes taxa. Então, qual é a fórmula do valor presente? É igual a PMT vezes 1 mais a taxa elevado a N menos 1 sobre 1 mais a taxa elevada a N vezes a taxa. Mas você deve estar pensando assim, professor, eu já vi outra fórmula sobre o cálculo do valor presente. Existem outras fórmulas? Existem algumas variações, mas todas voltam para a mesma. Então, se a gente fazer deduções algébricas, a gente consegue deixar todas as fórmulas do mesmo modo, certo? Então, no seu estudo, pode ser que, por exemplo, você encontre o PMT como P, uma nomenclatura diferente. Ou até mesmo o PMT em evidência, né, colocado PMT igual a PV vezes outra ou a ordem diferente. Então, são manipulações algébricas que a gente faz com a fórmula, mas se todas elas, qualquer uma que você empregar de forma adequada, chegará ao mesmo valor. A fórmula que eu estou apresentando a você é a que nós vamos utilizar durante a nossa aula. Você também tem acesso a essa fórmula no seu livro, da disciplina. Então, vamos trabalhar com essa, mas como eu comentei, você pode encontrar outras fórmulas nos seus estudos, desde a nossa primeira aula, até mesmo siglas diferentes. Tudo deixa bem claro o que você está utilizando, que facilita o entendimento, você consegue compreender o que está acontecendo. Mas todas partem do mesmo princípio, vai chegar no mesmo resultado. Isso depende tudo de como você vai trabalhar com essas fórmulas, certo? Então, são a mesma fórmula. O que muda é a forma de apresentá-la, certo? Então, você encontra outras apresentações da mesma fórmula, certo? Não são fórmulas diferentes. É a mesma fórmula, mas apresentada de outro modo, certo? Então, são algumas manipulações algébricas que realizamos nela que muda um pouquinho. Então, depende de quem você está estudando, autor, até mesmo algum site, alguma coisa. Então, você encontra uma fórmula um pouco diferente. E com relação ao valor futuro, professora, tem uma fórmula também? Tem. Vamos ao quadro conhecê-la. Para o valor futuro, nós temos a seguinte fórmula. Valor futuro é igual a PMT, que é a nossa... PMT sempre lembra, ele pode ser a prestação ou o seu depósito. 1 mais I elevado a N menos 1. Tudo isso dividido pela nossa taxa I. Agora, a gente já tem a fórmula da prestação pós-antecipada. A gente agora não pode voltar naquela situação do Diego e ajudar ele a resolver, porque imagine assim, o Diego não tem o dinheiro para comprar a televisão dele que ele gostou à vista. Então, ele tem que analisar as propostas apresentadas pela loja. Então, nós temos que determinar o valor das prestações para ajudar o Diego a analisar a situação e verificar o que ele pode fazer. Então, agora, como a gente já tem essas fórmulas que a gente já conheceu com relação à prestação pós-antecipada, a gente pode voltar lá na situação do Diego e resolver. Para o cálculo da parcela da televisão, como eu comentei, foi apresentado algumas propostas pela loja Alfa. Uma delas é a seguinte: 4 vezes sem entrada. Se sem entrada, nós estamos trabalhando com uma prestação pós-antecipada, certo? Então, nós temos aqui essa característica da nossa prestação. Foi dito que ela é pós-antecipada, usando uma taxa de 2% ao mês. Então, já também está dito para a gente qual que é a taxa. Mas que fórmula usar? Valor futuro ou valor presente? Não foi dado para a gente o valor à vista? Se foi dado o valor à vista da situação e como ele vai comprar a prazo esse valor à vista, nós vamos utilizar o valor presente, que é o valor que nós vamos fazer com base nele, que vamos realizar os cálculos, foi dado esse valor. Então, empregando a fórmula do valor presente, substituindo cada um dos dados apresentados. Quais são os dados apresentados? O valor à vista é 1.500. Nessa situação aqui, ele será o nosso PV. O 4 vezes é o nosso N. E a nossa taxa? 2%. Aqui está apresentada a taxa na forma percentual, mas como a gente utiliza na fórmula mesmo, na forma unitária. Então, substituindo os dados, o PV 1.500 igual a PMT vezes 1 mais 0,02, 2% na forma unitária, elevado a N, que é o nosso 4, menos 1, sobre 1 mais 0,02 elevado a 4 vezes 0,02. O que a gente resolve primeiro?
resolvemos primeiro essa situação aqui. 1,02 elevado a 4. Por que eu sempre estou comentando com você a respeito do uso da calculadora? Porque imagina você fazer esse cálculo. 1,02 4 vezes. Não é 1,02 vezes 4, hein? É 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. 4 vezes ainda é pouco, mas imagina se fosse mais vezes. Vamos supor um exemplo, 24 ou 36, e dá trabalho. Então, por isso que a gente utiliza as calculadoras como uma ferramenta. Então, elas vêm para ajudar a gente a fazer esses cálculos auxiliares para substituir na fórmula. Então, para fazer esse cálculo agora do 1,02 elevado a 4, vamos nas câmaras de documento. Então, aqui eu tenho a nossa calculadora científica. Os cálculos que eu estou mostrando para você ao longo da nossa disciplina são sempre realizados com base nessa calculadora deste modelo. Se a sua for diferente, tem que pesquisar, mexer bastante para entender como você pode inserir os seus dados. Eu vou aproximar um pouco mais para a gente fazer o cálculo aqui. Então, a nossa calculadora aqui, vamos fazer o quê? 1,02. Para elevar, qual que a gente usa mesmo? Então, olhando aqui no nosso visor, desse daqui, qual que a gente vai usar para potência? A gente usa para potência maior que 3, esse daqui, ó. Lembra desse sinal que parece um acento? Então, é esse que a gente vai utilizar. Elevado a quem? A 4. Fecha parênteses. E agora, deu 1,082432. Então, nesse momento, a gente vai subtrair já o 1 para colocar a nossa fórmula lá já de uma vez, né? Já tem o menos 1 lá, vamos colocar o 0,082432. Então, voltemos aos slides. Então, veja aqui que foi o dado que nós colocamos aqui no nosso numerador, que é a parte de cima da nossa fração. 0,082432. E aqui na parte de baixo, professora, como você fez? Eu fiz como? 1,082432 vezes 0,02. Lá na calculadora mesmo, inseri esse dado agora. E como vou fazer essa conta agora? Fazer a divisão. Faz a divisão e iremos encontrar 3,807659. Este valor aqui está multiplicando o PMT. Eu não quero saber 3,807659 PMT. Eu quero saber apenas de um PMT. Este valor não está multiplicando, então ele vai dividir o 1.500. Então, temos PMT é igual a 1.500 dividido por 3,807659. Ao realizar essa divisão, encontraremos que a prestação do Diego para essa proposta aqui será de aproximadamente R$ 393,94. Então, veja que nessa situação aqui, nós fizemos este cálculo lembrando sempre essas taxas à parte. Foi feita uma questão interessante também com relação ao cálculo do IOF. A gente usa as prestações e em seguida soma ao IOF. Então, é uma característica importante também de levar em conta no cálculo das prestações. Mas é um outro contexto com relação a esse cálculo. Elas são englobadas também já no próprio cálculo da prestação. Mas não voltando novamente para o nosso assunto, só para não mudar um pouquinho, nós temos aqui, novamente, esse cálculo ele não é incorporado o IOF, né, que é o imposto lá que é calculado. Nesse daqui foi apresentada a taxa que a própria instituição utiliza. No caso, algumas vezes, algumas lojas, elas utilizam para o cálculo das parcelas alguma taxa, certo? Mas obrigada pelo seu questionamento. Então, vamos agora, novamente, resolver essa situação lá na Câmara de Documentos, utilizando a calculadora. Veja que aqui nós temos o 0,082432. Eu vou fazer o cálculo com você aqui na calculadora, inserindo todos os dados. Mas se você fosse representar esses cálculos, você tem que fazer passo a passo, apresentar ele mais detalhado, certo? Mostrar os cálculos que podem ser realizados. Então, primeira coisa, abre um parênteses, abre outro. 1,02 elevado a 4, menos 1. Fecha parênteses. Dividido, abre de novo.
1,02 elevado a 4 vezes 0,02, fecha parênteses. Como a gente faz todo esse cálculo, estamos utilizando todas as casas decimais da nossa calculadora, certo? As casas decimais são aquelas casas depois da vírgula. Igual 3,807729. Ah, professora, mas deu diferente. Claro que deu diferente, porque lá eu usei só 6 casas depois da vírgula. Aqui eu estou utilizando todas as casas depois da vírgula, por isso que dá essa diferença. Agora que eu vou fazer quem? 1.500 dividido por este valor aqui. Mas eu vou ter que digitar todo esse valor. Nessa calculadora deste modelo, é só a gente vir aqui, ó, tem essa teclinha aqui, EMS. Você pressiona ela e ela vai repetir todo esse valor aqui, ó. Você não precisa digitar novamente. E aperta igual 393,94 aproximadamente. Lembra aqui do 5? Qualquer valor que dá 5 ou maior que 5, a gente aumenta 1. Se fosse 4, por exemplo, a gente manteria o 93. Então, chegamos à mesma prestação ali, utilizando todas as casas decimais da calculadora. Como eu comentei, você pode fazer o passo a passo, inserindo os valores, mostrando os procedimentos. Aqui eu mostrei para você fazer todo o cálculo. E se tivesse na calculadora financeira? Então, voltando agora aqui na calculadora financeira, vou mostrar a você como podemos realizar este cálculo utilizando essa calculadora. Primeira coisa que a gente tem que fazer, apertar FCLX. Então, a gente vai estar acionando a função reg aqui, ó, esse vermelhinho que está aqui escrito. Tudo que a gente precisa acionar, ó, a gente está apertando esse daqui, ó, para acionar esta função e apagar a memória da nossa calculadora. Observe que aqui no meu visor da minha calculadora só tem esse Czinho aqui. O que significa ele? Lembra que eu comentei que esse C aqui refere-se ao cálculo das partes fracionárias também serem calculados em juro composto, porque a gente está trabalhando com este regime de capitalização. Mas, professora, como coloca ele mesmo? Eu vou mostrar para tirar e colocar. Para tirar, você aperta STO e EX. Tirou. Para acionar de novo, STO e EX. Apareceu o Czinho. Como estamos fazendo um cálculo com operação com relação à prestação, temos que fazer uma outra coisa também. Ah, minha professora, no meu visor está aparecendo um outro dado. Como a gente pode tirar ele? Por exemplo, para começar o cálculo com uma prestação pós-antecipada, faremos, aperta esse G mais o 8, que vai acionar o AND. Esse cálculo aqui, eu vou mostrar para você mais o que funciona ele na próxima aula, que ele é muito importante. Então, para começar o cálculo, você faz esse procedimento. Diminuiu muito, né? Vamos voltar um pouquinho mais. Para fazer o cálculo, a gente vai começar FCLX, G, AND. Só para começar para trabalhar com prestação pós-antecipada. E agora iremos inserir os dados. 1.500 CHS PV. Ah, mas por que você está colocando CHS aí já de cara? Para dar o resultado da nossa prestação positivo, certo? A calculadora trabalha com o fluxo de caixa, então depois o resultado acaba sendo negativo. Qual que é a taxa? 2%. Na calculadora financeira, nós colocamos ela na forma percentual, então 2i. O número das prestações, 4, então 4N. Agora, o que eu quero saber? O valor da prestação. Observe aqui, ó, que na calculadora financeira já aparece a tecla do PMT. Então, só apertar a tecla do PMT, 393,94. Aqui já aproximou. Veja que eu estou colocando duas casas decimais. E se eu quero mostrar mais casas decimais? F, e escolhe a quantidade de casas decimais que você quer aqui, ó. Por exemplo, 6. Veja, 93, 56, 29. Você pode escolher F4. Veja como foi feito. Estou escolhendo a quantidade de casas decimais para fazer esse cálculo. Até esse momento, a gente viu como realiza o cálculo da prestação do Diego. Encontramos que, para essa primeira proposta, é de R$ 393,94 aproximadamente. Mas se estivéssemos fazendo esse cálculo
de um outro modo, né, analisando ou diversas outras situações. Então, neste momento agora, eu vou dar uma pausa bem breve para você enviar suas contribuições, até mesmo sua dúvida com relação a este primeiro momento da aula. Logo retorno. Então, dando continuidade na nossa aula, teve um momento lá que eu dei uma parada para responder um questionamento, só para reforçar. Aquela situação do IOF é uma outra taxa, um outro contexto. Então, se quiser conhecer um pouco mais, é legal você também entender como funciona isso. No caso das situações de hoje, estamos trabalhando com cálculos específicos com relação à inserção de algumas taxas que são empregadas em algumas outras situações. Na situação proposta da aula de hoje, vimos lá que o Diego ele gostou de uma televisão e ele foi numa loja. A loja apresentou para ele, ou você paga à vista, R$ 1.500, ou você tem duas outras propostas diferentes para fazer esse cálculo. Uma em 4 prestações e a outra te dá uma entrada. Então vamos agora retomar a nossa outra proposta. Então acompanhe nos slides. Foi dada uma entrada de R$ 300 e mais 3 vezes mensais, também usando uma taxa de 2% ao mês. Professora, mas aqui tem entrada. Eu vou utilizar qual fórmula? Eu não comentei lá com relação à prestação antecipada? Antecipada é com entrada, mas aquela entrada na prestação antecipada é uma das prestações. Nesse caso aqui, foi dado um valor da entrada. O valor ele não corresponde ao valor de uma das prestações. Então, logo, para esse cálculo aqui, nós temos que analisar a situação e verificar como a gente pode resolvê-la. Nesse caso, o valor da entrada ela vai ser abatido lá no valor da televisão que o Diego gostou, e o valor que ele do restante, o que vai sobrar dessa diferença, que ele vai abater lá da entrada, é o valor que a gente vai financiar. Mas como assim financiar? Porque quando a gente trabalha com prestação, nada mais estamos fazendo um financiamento de um valor lá que eles estão inserindo uma taxa de juro. Neste momento, a prestação do cálculo da prestação, nós não vamos levar em conta R$ 1.500, porque se ele pagou um tanto, R$ 300, eu não posso financiar mais 1.500, é injusto. Ele pagou R$ 300, então ele vai abater naquele valor de 1.500 e vai sobrar quanto? Vamos então continuar o cálculo nos slides. Então, como eu comentei, o valor que será utilizado para determinar a prestação é o restante, ou seja, o valor à vista menos a entrada. Qual que é o valor à vista? 1.500. De quanto que é essa entrada? Lembrando que nesse contexto, a entrada não refere-se a uma das prestações. Logo, estamos trabalhando ainda com prestação
pós-antecipada. O nosso PV é 1.200. Então, é este dado aqui que vamos inserir na fórmula do valor do cálculo da prestação de valor presente. Então, utilizando a fórmula do valor presente, substituindo os dados, colocaremos 1.200, ó, atenção, não vá calcular lá já o PV que é 1.200 e no cálculo fazer com 1.500, vai dar valor errado. Então, é 1.200 é igual a PMT, 1 mais 0,02 elevado a 3, menos 1. 1 mais 0,02 elevado a 3 vezes 0,02. Novamente nesse cálculo, nós temos aqui uma potência, temos aqui 1,02 elevado a 3. Vamos fazer esse cálculo lá na câmera de documentos, nossa calculadora científica? Então, ela vai vir aqui auxiliar a gente, a calculadora, para resolver essa potência, que vai ser 1,02 elevado a 3. Isso é igual a 1,061208. Mas se eu não quiser colocar isso daqui, ó, veja que na nossa calculadora, nesse daqui, ó, tem o x ao cubo. Ele faz essa potência. Ó, observe só. Se eu, ó, ver aqui também a nossa calculadora, dessa calculadora do modelo que eu utilizo, tem essa tecla aqui, replay. A gente pode voltar o cálculo e consertar alguma coisa. Então, a gente apaga isso daqui, ó, na tecla del. Apertando essa tecla aqui, a gente está apagando os dados. Então, apagando e eleva a 3. Aqui está fazendo 1,02 elevado a 3 já. E veja, obtemos o mesmo valor. Eu mostro para você utilizando essa tecla aqui, só para reforçar que você pode fazer qualquer potência. Mas a calculadora científica calcula a potência com 2 e com 3 direto. Acima de 3, a gente utiliza esse daqui. Ou qualquer também uma, que você vê que a gente pode colocar qualquer valor elevado ali que vai calcular pra gente. Então, agora, voltando nos slides, inserindo esse valor, já subtraído 1, teremos 0,061208. 1,061208, vamos multiplicar por 0,02 e encontraremos 0,021, 22, 24. Então, para fazer esse cálculo aqui, nós fazemos a divisão desses dois valores e encontraremos 2,883905. Este valor aqui está multiplicando, então a gente vai dividir por 1.200. Ao fazer essa divisão, 1.200 divididos por 2,883905, encontraremos que a prestação nesse outro caso é de R$ 416,10. Então, observe aqui como nós realizamos o procedimento. Foi do mesmo modo que foi feito por 4 prestações. Porém, dessa vez, tivemos que nos atentar àquela entrada. Aquela entrada foi um valor que não corresponde a uma das prestações, por isso que caracteriza-se como pós-antecipado. Mas para fazer o cálculo das prestações, nós temos que pegar o valor à vista menos a entrada. E com isso teremos nosso PV. O PV, daí a gente substitui lá na fórmula, que é o nosso 1.200, e encontraremos que as prestações são de aproximadamente R$ 416,10. Vou mostrar agora esse cálculo para você, todo realizado na calculadora científica e depois na financeira também. Então, vamos na câmara de documentos. Então, encontramos aqui 1,061208. Vamos continuar o cálculo, lá como eu mostrei para você da última vez, fazendo todo o procedimento, sem inserir os dados um por vez. Então, apagamos o nosso dado aqui e vamos colocar quem? Sabemos que é 1.200 dividido. Abre parênteses, 1,02 elevados a 3 menos 1. Fecha parênteses. Dividido, abre parênteses novamente, 1,02 elevados a 3 vezes 0,02, fecha, igual 416, aqui deu 11 centavos devido a estar utilizando todas as casas decimais, ali deu 10 devido que eu usei 6. Mas você já colocou nesse caso aqui o 1.200, professora. No outro que você apresentou pra gente, você fez primeiro o que estava lá do outro lado, depois você fez a divisão.
Mas veja que dá para fazer isso, a gente já conhece as operações. Então veja que os dados que eu estou inserindo aqui na calculadora são os mesmos, na mesma ordem que é apresentado na fórmula. Então veja que nós encontramos um valor aproximado ali das prestações. Ai, mas professora, na hora da prova, mas como vou fazer se o meu valor é aproximado? Você tem que olhar dentre as alternativas e verificar, por exemplo, qual que se aproxima mais do valor encontrado por você. Lembre-se que é muita atenção com relação a isso, mas não se preocupe. Se eu usar 6 casas depois da vírgula, todas as casas depois da vírgula, ou utilizar 2, vai encontrar valores aproximados, que não estão incorretos, mas são valores mais próximos. Então, quanto mais casas decimais utilizar, veja que dá mais próximo do valor que a gente realmente vai encontrar utilizando as calculadoras. Observe agora o cálculo na calculadora financeira. Então, temos aqui a nossa calculadora e vamos iniciar nossos cálculos. Primeira coisa, veja que a nossa calculadora trabalha com memória. Então, se a gente deixar esse dado aqui, vão ser usados nosso outro cálculo que vai influenciar. Então, F, série X, G, 8. Só para ter certeza que não está acionado o cálculo para outra prestação, que esse é o cálculo da prestação pós-antecipado. Iremos inserir os dados. Vamos fazer o cálculo aqui do valor do nosso PV. É 1.500, enter, 300, menos. Neste modelo de calculadora, que é a Gold, ela trabalha no RPM, certo? Então, que é uma forma de notação. Por isso que os dados são inseridos desse jeito. 1.500, enter, 300, menos. Isso é este modelo, tá? Se você tiver um outro modelo de calculadora financeira, às vezes os seus dados e até mesmo o seu visor aparece algumas outras informações importantes, mas é tudo questão de você conhecer a sua calculadora e saber manipular o que você tem. 1.200, então CHS, PV. A taxa 2I, 3N. Agora é só apertar PMT. 416 e 11 centavos se a gente aproximar aqui, porque leva em consideração todas as casas decimais. Então, observe na situação aqui que a gente encontrou. No primeiro caso, a primeira proposta do Diego, a prestação é de R$ 397. Nesse caso agora, ele pagou uma entrada de R$ 300 e mais 3 prestações de 416. Então, ele tem que analisar o que ele tem agora. Se ele tem esse valor para dar uma entrada e depois pagar mais 3 prestações, ou se ele prefere pagar 4 prestações que serão menores, né, com relação ao valor dessa segunda proposta, se formos analisar da terceira, se ele não pagar à vista, né? Então, tudo é uma questão de análise, você tem que pensar, eu tenho dinheiro para dar uma entrada? Se eu dar uma entrada vai ficar melhor para mim, que daí eu vou ter menos prestações para pagar. Ou, eu não tenho dinheiro agora, prefiro pagar depois, no outro mês. Então, tudo é uma questão de análise, você tem que refletir a respeito. Então, é tudo questão de você ver e analisar, que vai estar te ajudando na sua tomada de decisão. Porque você tem que tomar uma decisão. Qual proposta escolher? O que é mais viável? Analise a sua situação. Deve sempre levar em conta esses quesitos. Até o momento, vimos com relação ao valor presente, a como determinar essa situação, né? Então, agora, vou propor a você uma atividade. Então, acompanhe. Ana foi até uma loja para comprar um novo notebook. O modelo que ela gostou estava a ser anunciado da seguinte forma: à vista por R$ 2.000 ou uma entrada de 30% e o restante em 4 prestações mensais iguais e sucessivas. Sabendo que a loja usa uma taxa de juro composto de 2% ao mês, qual será o valor aproximado das prestações? Então, analise situações. É a situação que eu propus a você. Reflita a respeito dela, analise e veja quais são os dados que você pode inserir na fórmula e qual fórmula utilizar. Então, vou dar um tempo para que você resolva essa questão e logo retorno. Aí, aguardo sua contribuição no nosso chat.
Obrigada por sua contribuição. Foi encaminhado no nosso chat que a prestação é de R$ 367,67. Vamos conferir se realmente é este valor? Então acompanhe nos slides. Analisando a situação, a gente vê que temos um valor à vista de R$ 2.000. Mas será que esse aqui é o nosso PV? Então temos que continuar analisando. Só que tem uma entrada de 30%. Então a gente tem que calcular o PV com base nessa entrada. E o restante em quadro prestações mensais e a taxa de juros também de 2% ao mês. Então vamos fazer esses cálculos agora. Temos que determinar o valor da entrada primeiro. Então temos a entrada corresponde a 30% no valor do notebook que a Ana quer. Então o notebook que ela quer custa de R$ 2.000. Então temos que a entrada será de R$ 600. O nosso PV é quem? O valor à vista, R$ 2.000, menos o valor da entrada, R$ 600, que corresponde a 1.400. Então, é este valor aqui que iremos utilizar para fazer os nossos cálculos. Então, veja que nós vamos utilizar o valor do PV. Então, é a fórmula PV é igual a PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes o nosso I. Agora é só inserir os dados na nossa fórmula. O PV a gente tem. Quem que é o PV? 1.400. Não vá se confundir nessa situação. Vai colocar o 2.000 aqui, hein? 1.400 é igual a PMT vezes, abre o colchete, a taxa é 2%. Então, na forma unitária, é 0,02. Mais 1, já vou colocar direto, tá? 1,02 elevado a 4 menos 1. Fecha. Agora dividido, 1,02 elevado a 4 vezes a taxa, 0,02. Então, a gente fecha aqui nosso colchete. Agora, a gente tem que resolver essa situação aqui, 1,02 elevado a 4. A gente já determinou esse valor na primeira situação, mas vamos novamente lá na Câmara de Documentos para fazer essa potência. Então, observe aqui, eu vou trocar a calculadora, né, que vamos trabalhar com a científica. Vamos determinar o valor que queremos, né, que é 1,02 elevado a 4. Então, 1,02 elevado a 4. Opa, a professora tirou o visor e colocou só os dados, né? 1,02 elevado a 4 menos 1. 0,08, 24, 32. A gente pode continuar os cálculos, né? Fazendo todos os procedimentos, né? Fazendo agora a divisão, né? Que nós temos que é 1,02 vezes 0,02, que é elevado, né, gente? Elevado a 4 vezes 0,02. 0,21, 64, 86. Nós vimos lá na divisão, né, que a gente pegou já os valores aproximados, lá na primeira situação da situação do Diego. Qual foi os dados? 0,612. Opa, não é esse valor, né? O valor que a gente encontrou lá do elevado a 4 é 0,082432 dividido por 0,0214, igual 3,807658. Então, foi este valor aproximado que encontramos, né, fazendo a divisão. Se tivéssemos utilizado todas as casas decimais, professora, que valor que nós encontraríamos? Observe aqui, se nós tivéssemos utilizado todas as casas decimais, utilizando todo o nosso procedimento, o que a gente encontraria?
1,02 elevado a 4 menos 1. Fecha parênteses. Dividido por 1,02 elevado a 4 vezes 0,02, fecha parênteses, igual 3,807729. O que diferenciou aqui? Aqui nesse anterior, eu usei 6 casas depois da vírgula. Nós já tínhamos esse valor registrado lá na primeira situação do Diego, lembra-se? E agora tem esse valor aqui também que a gente viu lá na situação, mas aqui eu estou trabalhando com todas as casas decimais. Então, vamos voltar lá no nosso quadro para fazer continuar o cálculo. Então, qual será o valor? Teremos 1.400 é igual a PMT vezes quem? Se eu usar 6 casas depois da vírgula, como eu estou mostrando para vocês, vai ser 3,8076,59. Então, é este valor aqui. E agora, como a gente vai fazer essa divisão? Não está multiplicando? Então, temos PMT é igual a 1.400 divididos por 3,807659. Então, temos PMT é igual a quem? 1.400 divididos por 3,807659, 367,67 aproximadamente, né? Então, veja aqui no nosso cálculo que encontramos um valor aproximado, assim como foi enviado por você no nosso chat. Mas agora eu só mostrei esse cálculo para você utilizando a calculadora científica. Mas se eu tivesse utilizado a calculadora financeira? Então vamos à Câmara de Documentos. Então na Câmara de Documentos aqui vou mostrar a calculadora financeira. Então veja que toda vez que vamos iniciar a conta, FCLX. Para saber, só por ter certeza, para fazer os cálculos G8, estamos trabalhando com prestação pós-antecipada. Vamos inserir os dados. Então, 2.000, Enter, 30%. Valor da entrada. Menos, deu o valor do nosso PV. Então, CHS, PV. 2 e 4N, PMT. 367,67. Encontramos o valor que desejávamos ali para a prestação do notebook da Ana, que ela comprou. Ela deu uma entrada de 30% e pagou mais 4 prestações de R$ 367,67. Então, nessa situação aqui, a gente viu até agora o cálculo de valor presente, na situação do Diego, lá que ele comprou a televisão dele. Na situação agora, veja que estamos trabalhando com uma entrada que difere da prestação, por isso que ela é pós-antecipada, certo? Lembre sempre disso. E agora, vejamos uma outra situação para estar complementando o nosso estudo de hoje. Então, acompanhe no quadro. Adriano depositou em uma financeira, no fim de cada mês, durante 2 anos, a quantia de R$ 200. Qual foi o montante que Adriano acumulou nesse período, sabendo que a financeira paga juros compostos de 2% ao mês? Então, veja aqui essa situação. O Adriano, ele está fazendo depósito ao final de cada mês, ou seja, caracteriza-se como uma prestação pós-antecipada, em que o pagamento não é feito imediatamente no ato da compra, no início de cada mês, é feito no final de cada mês. Só que ele fez durante 2 anos, mas foram prestações mensais. 2 anos corresponde a quantos meses? Quantas prestações mensais ele fez o depósito? Ele fez o depósito de 24 meses, né? Então, ele fez 24 depósitos mensais. Então, atenção a isso. A taxa está ao mês. Ele fez depósito mensal, mas o período está ao ano. A gente não pode trabalhar período ao ano, taxa a um mês. Então, temos que fazer, a unidade de tempo está diferente, tem que deixar a mesma unidade de tempo. Ah, mas professora, mas por que não mexeu na taxa? Porque foi feito os depósitos mensais, então a gente tem que levar em conta ao que foi informado no enunciado da questão. Se são depósitos mensais durante 2 anos, quer dizer que ele realizou 24 depósitos. Agora está pedindo o valor do montante. Qual o valor do montante? Como a gente determina o valor do montante? O valor do montante corresponde ao valor futuro. Então, vamos agora resolver a situação. Foi dado que o Adriano fez depósitos mensais de R$ 200.
A taxa utilizada pelo banco, né, é de 2% ao mês. 2 anos corresponde a 24 meses, que são a quantidade de depósitos mensais que o Adriano realizou. Agora, quer saber o montante? A gente vai utilizar a fórmula do valor futuro. Substituindo os dados na fórmula, teremos 200 vezes 1 mais a nossa taxa na forma unitária, elevado a 24, menos 1, sobre a nossa taxa de 0,02. Observe aqui agora a situação. Olha a nossa potência, 1 elevado a 24, imagina, dá mais trabalho. Como é 4 só, dá para fazer na mão, não dá tanto trabalho. Mas já é uma potência tão grande assim, por isso que a gente pede um recurso da calculadora. Ela vai vir ajudar você a fazer esses cálculos. Por isso que no momento da prova, não se esqueça, leve pelo menos uma calculadora, ou a científica ou a financeira, certo? Para estar te auxiliando a realizar os cálculos, que daí ele vai estar otimizando o seu tempo. Agora, nós temos que determinar aquela potência elevada a 24. Então, vamos na Câmara de Documentos. Então, trocando aqui nossa calculadora, vamos realizar este cálculo. Então, temos aqui 1,02 elevado a 24, menos 1. 0,8437. Então, agora, voltando aos slides. Então, voltando aos slides, a gente vê que a gente colocou o valor aqui, trabalhando com essa potência. Então, dividido por 0,02, vamos encontrar 30, 42, 18, 5. Multiplicando por 200, encontraremos que o valor futuro, ou seja, o valor acumulado pelo Adriano, é de aproximadamente R$ 6.084,37. Uma coisa importante que eu vou falar a você também é com relação às nossas potências. Quando a gente trabalha com valores aproximados, se é uma potência muito elevada, igual 24, 36, ele carrega muito erro quando a gente trabalha com 6 casas depois da vírgula. Então, é necessário, por exemplo, utilizar todas as casas decimais para não carregar um erro tão grande, tá? Como eu falo erro, é que quando a gente trabalha em situações que exigem quantidade de casas decimais, a gente está assumindo que é um valor aproximado. Então, temos uma margem de erro ali, certo? Então, quanto mais casas decimais, utilize todas, de preferência, que dá um valor mais exato na situação e corresponde ao valor realmente apresentado, por exemplo, no calculadora financeira, que ela trabalha com todas as casas decimais. Mas, não se preocupe, tem que registrar todos os dados lá, vai ficar complicado. No mínimo 6 também já ajuda, tá bom? Então, vamos terminar esse cálculo agora lá na nossa calculadora científica. Então, nós fizemos esse cálculo aqui, o menos 1, né? Já temos esse dado. Então, vamos dividir para trabalhar com todas as casas decimais. Dividir por quem, professora? Pela minha taxa, 0,02. 30, 42, 186. Veja que deu uma diferencinha aqui, mas foi pequena. Vezes quem agora? Vezes 200. 6.084,37. Encontramos aqui o valor aproximado do montante do Adriano. Mas, professores, se a gente fez o cálculo aqui utilizando calculadora científica, tem como fazer esse cálculo também na calculadora financeira? Tem. Então, vamos começar esse cálculo na nossa calculadora financeira. Então, F, CLX, G8. Só estou fazendo isso para começar o cálculo de prestação pós-antecipada. Quais são os dados? Tem o valor, né, que é de 200, CHS, PMT. 2 e 24N, PMT. Opa, não apareceu o nosso valor. Então, 200 PMT. Professora, porque seria o valor errado, né? 200 PMT, que é o valor da nossa prestação. 2 e 24N. O que eu quero saber? FV. Deu negativo. Só apertar o CHS aqui que não dá problema, certo? Então, novamente, F, CLX, G8. O que nós temos? O PMT. Então, 200 CHS, PMT, para dar o resultado final positivo. 2 e
24N, não vai colocar o 2, tá? Dá um resultado diferente. O que a gente quer saber? O valor do montante, ou seja, o valor futuro. Então, o valor futuro é de 6.084,37 centavos. Então, este é o montante do Adriano. Então, nesse momento, eu estou mostrando para você os cálculos, sempre utilizando as calculadoras. Veja que ali eu esqueci e acabei colocando um outro valor, apertei lá e não deu certo. Muita atenção, que às vezes qualquer detalhezinho que a gente acaba esquecendo já dá um probleminha na inserir a calculadora. Então, fazendo esses cálculos, pessoal, com relação à taxa de juros, nessa situação a gente não pode mexer, porque é depósito mensal, não mexemos na taxa, certo? Mexemos apenas no período. Por isso, se a gente mexer, vai dar uma diferença com relação a isso, porque senão vai dar o valor por ano do depósito. E o Adriano, ele fez depósito mensal de R$200. Se fosse o ano, o valor de depósito dele seria diferente. Por isso que a gente tem que calcular, mexer apenas no período, certo? Interprete a questão, leia com muita atenção. Foi dito lá que ele fez depósito mensal de R$200. Se fosse depósito anual, com certeza seria muito mais do que R$200, não seria? Por isso que dá interferência no nosso valor futuro. Ele fez depósito mensal durante 2 anos. Então, se ele fez depósito mensal durante 2 anos, quantos depósitos ele fez? 24 depósitos, por isso que a gente não mexe na taxa, certo? A gente mexe no período. É só para ter essa atenção, é legal saber disso, é legal vocês perguntarem isso mesmo, porque se a gente fazer essa confusão, a gente acaba mexendo, acaba dando diferença, certo? Então, por isso, muita atenção mesmo, certo? Por quê? Porque se você mexer na taxa, o valor ali foi dado por mês. Ele depositou mensalmente R$200, ele não depositou anualmente R$200. Então, veja a diferença. Depósito anual de R$200, depósito mensal. O que foi apresentado na situação do Adriano? Depósito mensal, certo? Então, analisando a situação, temos essa diferença. Então, agora, como eu já respondi esse questionamento, eu vou dar continuidade às nossas situações e refletindo sobre uma seguinte questão. Eu mostrei essas ferramentas para vocês. Calculadora científica e também a calculadora financeira. Mas será que tem como calcular as prestações em algum outro recurso? Tem como a gente utilizar uma outra ferramenta? Então pense um pouquinho sobre isso e também envie suas contribuições. É o momento, vou dar uma paradinha bem rapidinha para ver as suas demais contribuições. Logo retorno. Então, como eu comentei, lá com relação a outra ferramenta, sabia que a gente pode fazer esses cálculos das prestações utilizando o Excel? O Excel também faz esse cálculo de valor futuro, do valor presente, do cálculo de prestações, utilizando algumas funções também dele, que a gente pode determinar isso utilizando também o Excel. Ó, valeu muito você ter mandado aquela contribuição lá perguntando com relação se eu mexer na taxa. É muito importante você ter essa ideia mesmo e saber que não pode mexer. Tudo é questão de interpretação. Tem que analisar a situação. O que foi dado para você? Não foi dado depósito mensal de R$200? Se fosse depósito anual seria diferente. Isso é muito legal você perguntar, que pode surgir você, mas eu quero mexer na taxa, mas se mexer na taxa vai ser diferente, tá? Então é muito legal você realmente mandar essas contribuições nesses momentos durante a nossa aula. Agora, vou apresentar a você uma outra situação, então acompanhe. Pensando em se programar para fazer uma viagem, Júlia decidiu fazer depósitos mensais de R$300.
em um banco que utiliza uma taxa de 2% ao mês. Por quanto tempo Júlia fez esses depósitos, sabendo que o montante por ela resgatado foi de R$ 3.284,92. Então, essa situação agora, a gente tem que pensar como a gente pode resolver ela. Veja que foi dado o valor futuro, foi dada a taxa. Pede quantos depósitos mensais a Júlia fez. Então, a gente tem que pensar agora que a gente quer determinar quem? O nosso N. Como a gente pode resolver isso? Não foi dado o montante? Se foi dado o montante, quem a gente vai utilizar? Valor futuro. Então, acompanhe nos slides. Da situação apresentada, nós temos o valor do nosso PMT, temos a nossa taxa, temos o nosso FV. Então, foi dado esse, vamos utilizar a fórmula do valor futuro. Substituindo os dados no nossa situação aqui, temos 3.284,92, que é o nosso valor futuro. Os nossos depósitos são de R$ 300, a nossa taxa de 2%, então substituímos todos esses dados. E agora, o que a gente vai fazer? Esse 300 não está multiplicando, então ele pode dividir, certo? E a gente vai juntar o 1 com 0,02. Fica da seguinte forma. Aqui, eu posso fazer alguma coisa dentro do meu colchete? Não posso, não tenho termo semelhante. Então, eu só vou mexer com a divisão de 3.284,92 divididos por 300. Ao fazer essa divisão, encontraremos 10,909733. Veja que a gente está sempre analisando o que a gente pode fazer, certo? E agora, aqui dentro, tem como fazer alguma coisa? Ah, professora, mas esse 0,02 aqui está dividindo. Ele não pode passar multiplicando para cá? Pode. Por quê? Lembra da situação lá da nossa aula 1? Que a gente multiplicou? Cruzado? Então, é essa a ideia que você vai estar utilizando. Então, multiplicando 10,949733 por 0,02, encontraremos o seguinte valor: 0,21899,5. E agora? O que mais dá para fazer? Não tem esse 1 aqui? Esse 1 está subtraindo. Então, ele vai passar para o outro lado somando. Somando quem? O 0,21899,5. Ao fazer isso, encontraremos 1,02 elevado a n igual a 1,2198995. E agora, temos esse n aqui. Como resolver essa situação? Lembra lá na nossa aula do montante do juro composto, que chegamos no momento que tínhamos que determinar o n também? O que utilizamos? Logaritmo. Mas quando eu vou saber que eu vou utilizar logaritmo, professora? Quando você está trabalhando com juro composto. Por quê? Nós temos ali na nossa incógnita o n, e o n é o quê? Uma potência. Então, por isso que a gente vai utilizar o logaritmo. E tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu tenho que colocar o logaritmo dos dois lados da igualdade. Então, voltando aos slides. Colocando o logaritmo dos dois lados da igualdade, temos a seguinte situação. E agora, o que eu faço com esse n? Esse n não está multiplicando? Então, ele dá uma potência, ele vai multiplicar o meu logaritmo. Essa é uma propriedade de logaritmo, que fala a potência de um logaritmo é igual a potência vezes o logaritmo. Agora, a gente consegue resolver, porque temos n log de 1,02 igual a log de 1,218995. Esse log aqui não está multiplicando, então ele vai dividir esse outro log. Observe, n é igual a log de 1,218995 divididos por 1,02. Vamos então agora realizar esse cálculo utilizando nossa calculadora científica. Observe, temos que fazer esse cálculo do logaritmo, né? Porque a gente não conhece ele, então por isso que a gente tem que utilizar os procedimentos. Então, log de 1,218995. Vamos fazer já a divisão do log direto? Dividido pelo log de 1,02. Isso é igual a 10 meses. Veja que aproximadamente 10. Então, agora vamos colocar esse resultado lá no nosso cálculo nos slides. Observe. Então, o nosso n, lá nos slides, é igual a
10 meses aproximadamente. Então, este é o tempo de aplicação da Júlia. Veja que 10 meses e foi o valor encontrado na nossa calculadora científica, né? Então, veja como é interessante a situação. Nós utilizamos a calculadora como uma ferramenta, ela veio ajudar a gente. Ajudar o quê? A fazer o logaritmo. Como a gente vai utilizar o logaritmo mesmo? Quando quer determinar o n, que é a nossa potência, na função, na situação de juro composto. Mas se fôssemos resolver na calculadora financeira, professora, como a gente faria essa situação? Então, acompanhe novamente na Câmara de Documentos. Então, substituindo aqui agora na Câmara de Documentos pela minha calculadora financeira, desculpa, porque falando científica, né? Vamos fazer o cálculo. Então, temos que ir aqui o resultado anterior. Então, FCLX, G8. Só para saber, a gente já sabe, só para continuar fazendo, para a gente não esquecer esse procedimento. Por quê? Estou trabalhando com prestação pós-antecipada. Então, vamos inserir os dados. 3.284,92 CHS-FV. Foi dado o valor do nosso valor futuro, não foi? Quantos que são os depósitos que a Júlia fez? 300 PMT. Qual que é a taxa? 2. E quem eu quero saber? O N. Só apertar o N. 10. Certo? Apareceu o nosso valor ali, que é o tempo de depósito utilizado pela Júlia. Mas, professor, e se eu esquecer de colocar o CHS agora para calcular o tempo? Vai dar erro? Dá. Lembra que eu mostrei para você isso na nossa aula, que a gente trabalhou com juro composto? Se não tem um valor, vai aparecer lá um erro. Então, tem que negativar ou o PMT ou o valor futuro, tá? Coloca no valor futuro que você não esquece ou no valor presente. Tudo bem? Então, até o momento, a gente viu essa aplicação do valor futuro para determinar prestação, determinar o valor do montante. Vimos também como determinar o período. Então, agora eu vou apresentar a você a seguinte atividade. Acompanhe. Para comprar um novo conjunto de sofá para sua casa, Ricardo foi a uma loja e a vendedora informou a ele que o valor da prestação mensal sem entrada é de R$ 332 e que a taxa é composta de 3% ao mês. Qual a quantidade aproximada de prestações que Ricardo pagará, sabendo que o valor a prazo é de R$ 1.388,96 centavos? Então, agora, como a gente vai resolver esse cálculo? O que eu vou utilizar? Qual fórmula? O que está pedindo? Analise a questão, interprete, coloca sempre no cantinho, vai marcando tudo o que é importante. Logo eu retorno para que possamos discutir. Ah, quero a sua contribuição no nosso chat, hein? Então logo eu volto.
Vamos resolver essa situação agora do Ricardo para determinar quantas foram as prestações que eles pagam para ter comprado o seu sofá? Então, vamos analisar a questão. Observe que foi dado que ele fez uma prestação mensal sem entrada pós-antecipada, R$ 332. Então, esse é o nosso PMT. A taxa, 3% ao mês. Veja que foi dado o valor a prazo. Se é o valor a prazo, quer dizer que este é o nosso valor futuro. Então, agora a gente pode resolver a situação. Então, resolvendo essa situação, nós temos o quê? Vamos aplicar a fórmula do valor futuro. O valor futuro é igual a PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Fecha o nosso colchete. E agora, como a gente resolve isso? Foi dado o valor futuro, 1.388,96. Este é o valor a prazo que o Ricardo pagou pelo sofá dele. As prestações também foram dadas, 332 vezes... Qual que é a taxa? 3%. Então, 1,03, colocando direto. O nosso N a gente tem? Não tem, é ele que eu quero determinar. Menos 1. Tudo isso sobre 0,03, a nossa taxa. E agora, professora, o que a gente vai fazer? Não temos esse 332 multiplicando? Então, ele vai dividir quem? 1.388. Fazendo essa divisão, encontraremos 4,183614. Isso é igual a quem? 1,03 elevado a N menos 1 sobre 0,03. Esse 0,03 não está dividindo, então ele pode multiplicar o nosso valor de cima. Ao fazer essa multiplicação, encontraremos 1,03 elevado a N menos 1 é igual a quem? 0,125508. Aqui não está menos 1, então ele passa para o outro lado, mais 1. 1,03 N é igual a 1,125508. E agora, quero determinar esse N aqui, ele é uma potência. O que a gente pode fazer? Aplicar logaritmo de ambos lados da igualdade. Então, teremos log de 1,03 elevado a N é igual log de 1,125508. Aplicando a propriedade do logaritmo, temos N log de 1,03 igual a log de 1,125508. Opa, ficou feinho aqui. A gente não quer saber o valor de N log, quero saber só o valor de N. Então, esse log não está multiplicando o N, então ele vai dividir o nosso outro valor. Log de 1,125508. Dividido por quem? Log de 1,03. Para fazer essa divisão aqui, como a gente faz? Temos que utilizar a calculadora, então acompanhe na câmera de documentos. Então, teremos log de 1,125508 dividido por log de 1,03. Isso é igual a, veja, 3,999, 4. Então, qual que é o período de prestações? Então, voltando aos slides. N é igual a 4. Então, essa é a quantidade de prestações que o Ricardo pagou pelo sofá. Então, veja como a gente resolveu aqui. Utilizamos todos os processos, lembrando lá que estamos trabalhando com uma potência, então tivemos que aplicar o logaritmo, estamos trabalhando com juros compostos, tá? Então, por isso que usamos a função lá, o logaritmo. E encontramos 4, que é a quantidade de prestações pagas pelo Ricardo. E se fizéssemos esse cálculo utilizando a calculadora financeira, como faríamos? Então, acompanhe na câmera de documentos.
Então, trocando aqui nossa calculadora, vamos inserir os dados importantes ao que foi apresentado no nosso cálculo. Então, apagando aqui, teremos 332 PMT, 3 e 1.388,96 CHS-FV, N4. Veja como a calculadora financeira dá bem rapidinho o cálculo, a gente não tem que lembrar nenhuma possibilidade. Mas é interessante você saber aplicar a fórmula, que ela é importante você conhecer, interpretar e saber utilizar a fórmula, certo? Não é só colocar os dados não e colocar lá, tem que interpretar e ver o que está dando a questão. Então, neste momento da nossa aula, novamente, vou dar uma pausa para você enviar suas contribuições. Será que ficou alguma coisinha lá que você anotou e que você não entendeu? É o momento para enviar, é agora. Então, aguarde sua contribuição no nosso chat. Então, voltando, né? Foi perguntado, a maior preocupação agora está chegando perto da nossa prova, ainda temos mais algumas aulas até chegar ao momento da prova, mas comentaram a respeito se vai ter que colocar, como vai ser apresentada a questão 11 e 12. Vai estar determinado no enunciado o que é para você fazer. Vai estar lá, às vezes, que é para você colocar, desenvolver os cálculos. Então, o que pedir no enunciado, você tem que seguir, certo? Então, por isso que é questão de você ler e analisar o que está sendo solicitado. Se for solicitado para você apresentar todos os cálculos na folha de resposta, você não pode apenas colocar o resultado da HP, certo? Tem que mostrar que você sabe utilizar a fórmula, saber utilizar esse recurso, que é muito importante, porque nem sempre você vai ter HP. Você tem que mostrar que você sabe utilizar a fórmula. Imagine você num concurso. Num concurso você usa as calculadoras? Não, né? Eles dão as fórmulas pra gente e a gente tem que mostrar que a gente sabe utilizar aquelas fórmulas. Então é importante você conhecer. A matemática financeira tem muita fórmula. Então não se preocupe, essas fórmulas também vão ser disponibilizadas na prova. Então tem todas as fórmulas lá na prova, você tem que saber escolher qual que é a certa, qual que você vai utilizar. Estou trabalhando com prestação pós-antecipada, então que fórmula eu vou ter que utilizar para fazer essa questão? Então isso é muito interessante também, você conhecer e saber qual fórmula adequada você tem que utilizar. Mas com relação a essas questões 11 e 12, leia, veja o que está sendo solicitado, certo? Então é importante você também entender o que está sendo pedido lá nessas questões para desenvolver os cálculos, tudo bem? Durante a nossa aula de hoje, tudo foi utilizado, a prova com relação à quantidade de casas decimais. Lembra que eu comentei, é sempre casas decimais, voltando mais, foi enviado outro questionamento. Com relação às casas decimais, quanto mais casas decimais você utilizar, melhor, certo? Pense sempre assim, se você quiser utilizar 6, tudo bem, pode utilizar. Mas sempre vai estar, analise a questão e veja, às vezes compensa você fazer todos os cálculos já direto, dependendo se for uma questão do que é solicitado, utilizar todas as casas decimais ou utilizar aproximado. Sempre é solicitado o valor aproximado. Depende da quantidade de casas decimais que você vai adotar. Lembra que até as situações apresentadas durante a aula, eu mostrei para você valores
aproximados. Analise e verifique qual chega mais próximo do seu. Não está incorreto, mas a quantidade de casos decimais interfere um pouquinho no valor mais próximo. Veja na HP. HP, o nosso valor lá, em muitas situações já dá o valor exato, né? Então, analise sempre a situação e veja o que está sendo solicitado. E se chegou algum valor, veja se aquele valor lá que você chegou está próximo de alguma questão lá da situação apresentada, tudo bem? Então, durante a aula, a gente fez sempre todos os dados empregando as duas calculadoras. Eu comentei com você também utilizando o que o Excel também faz o cálculo da prestação, certo? Com relação ao cálculo da calculadora financeira, lembre sempre que a gente tem que colocar um dos dois negativo, ou o FV ou o PV, no caso, por exemplo, de calcular o N, tudo bem? Então, para encerrar nosso momento de hoje, da nossa aula, vou relembrar que a gente viu como calcula a prestação post-antecipada. É um conteúdo muito importante, é muito aplicado no nosso dia a dia. Tanto seja para fazer aplicações na nossa vida pessoal, até mesmo imagine você, futuro administrador, futura administradora, ser colocado em situações que precisa fazer empréstimos, calcular prestações. Agora você vai entender, por exemplo, que quando não tem uma entrada, ou quando a entrada é diferente das prestações, você sabe como calcula uma prestação, quando tem insere juros ali. Isso é legal, você vai saber tomar uma decisão, analisar o que é viável, conferir se você tem dinheiro para pagar a situação, como foi apresentado lá no Diego, uma entrada de R$300, ou como você pode fazer esse cálculo, analisar sempre as situações para tomar uma decisão melhor, certo? Então agradeço muito a sua contribuição durante a nossa aula e até a nossa próxima aula.